Sodoma e Gomorra é um episódio bíblico que faz parte do livro de Gênesis na Torá, na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Este relato descreve a destruição de duas cidades antigas, Sodoma e Gomorra, devido à sua extrema maldade e perversão moral. Antes de continuar esta história, queremos deixar claro que isto descrito neste vídeo não é a opinião deste canal, apenas reportando histórias de estudiosos de diversas universidades. Sodoma e Gomorra eram duas cidades situadas junto ao Mar Morto e que estavam tendo comportamento sexual imoral, uma verdadeira aberração. Após o retorno de Abraão do Egito, o relato bíblico menciona que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra Deus. A história começa com a visita de dois anjos disfarçados à cidade de Sodoma. Esses anjos foram enviados por Deus para verificar a extensão da maldade presente nessas cidades. Os anjos Gabriel e Miguel, ao chegarem, foram hospedados na casa de Ló, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma. Logo, a notícia da presença dos dois estrangeiros se espalhou pela cidade, e uma multidão maligna se reuniu à porta da casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues para serem abusados sexualmente. Os anjos, então, através dos poderes de Deus, cegaram seus agressores, protegendo Ló e sua família. Percebendo a gravidade da situação, os anjos alertaram Ló para fugir com sua família antes que a ira divina se abatesse sobre as cidades. Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção moral e falta de arrependimento. Os anjos mandaram Ló a fugir rapidamente para as montanhas. Mas Deus impôs uma condição: fugir sem olhar para trás. À medida que Ló e suas filhas deixavam Sodoma, Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades pecadoras, destruindo-as completamente. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu a ordem de Deus de não olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal como punição por sua desobediência. Ló e suas filhas buscaram refúgio em uma caverna nas montanhas. Temendo serem os únicos sobreviventes, as filhas de Ló elaboraram um plano para preservar sua linhagem. Acreditando não haver outros homens na terra, embriagaram o pai e se deitaram com ele, cada uma concebendo um filho. Abro um parêntese aqui para deixar a opinião do canal sobre este episódio da relação sexual de Ló com suas filhas. Isto é simplesmente inacreditável e nos faz duvidar da Bíblia. Parece um delírio de tão absurdo que foi este acontecimento. Depois de passarem 12 anos escavando a região do Monte Tal el-Hammam, na Jordânia, arqueólogos afirmam ter finalmente encontrado o que procuravam: a mítica cidade bíblica de Sodoma. A localização era privilegiada por proporcionar fácil acesso a grandes reservatórios de água, o Rio Jordão e também o Mar Morto. A proximidade de importantes rotas comerciais também ajuda a explicar o fato de a suposta Sodoma ter prosperado por volta dos anos 3500 e 1450 a.C. No entanto, pesquisadores afirmam que no final da Idade do Bronze, a gigantesca cidade-estado foi misteriosamente evacuada e permaneceu sendo uma terra desolada por cerca de 700 anos, até voltar a ser povoada e florescer novamente. Se a causa foi mesmo a tal ira de Deus, provavelmente jamais saberemos. O episódio de Sodoma e Gomorra é frequentemente citado como um exemplo do juízo divino sobre a maldade e da importância da obediência às instruções de Deus. Além disso, é usado como um alerta sobre os perigos da imoralidade e da falta de arrependimento. O relato também levanta questões éticas e morais sobre as ações de Ló, como embriagar-se e ter relações com elas. Esses elementos adicionam complexidade à narrativa e são frequentemente analisados em contextos teológicos e éticos. Em última análise, a história de Sodoma e Gomorra serve como uma lembrança na tradição religiosa de que a justiça divina prevalecerá sobre a maldade e que a obediência a Deus é crucial para evitar a destruição. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal.